Bom, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário, é claro, que vocês vão assistir isto, né? Bem, vamos continuar então com a nossa aula, que é sobre condutividade de soluções eletrolíticas, condutância e condutividade. Então, na aula anterior, a primeira parte dessa aula, só para a gente se recordar, eu falava para vocês do conceito, né, de condutividade molar, que é dado por essa equação aqui. Lambda m, que é igual a razão entre a condutividade, que alguns livros usam a letra K, como é o caso do livro do Atkins, tá? Que eu estou seguindo, dividido, pela concentração C, tá? Então, esse é o conceito de condutividade molar, onde C, a concentração, é a molaridade, né, mol, do soluto, do eletrólito, do íon no caso, pelo volume em decímetro cúbico ou litros, né, da solução. Tá? E nós temos uma diferenciação entre um eletrólito forte, que são aquelas substâncias como o ácido clorídrico, HNO3, o nítrico, H2SO4, o sulfúrico, bases fortes como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, né? Que são, e também sais desses ácidos e bases fortes, por exemplo, o cloreto de potássio é um eletrólito forte. Agora, se você pega um sal de uma base fraca, como por exemplo o cloreto de amônio ou acetato de sódio, então nós teríamos um eletrólito fraco. Bases de ácidos fracos, como ácidos orgânicos em geral fracos, né, como o ácido acético, o ácido propiônico, benzoico, etc., são considerados também eletrólitos fracos. Então, os eletrólitos fortes são aquelas substâncias que se encontram praticamente ionizadas completamente em solução, principalmente os sólidos iônicos, como o hidróxido de sódio, cloreto de sódio, e ácidos minerais fortes. Ou ainda, tem alguns, por exemplo, o ácido tricloroacético, né, que é usado inclusive para queimar verrugas. Né? Devido ao tricloroacético, embora seja um ácido orgânico, ele também é um eletrólito forte, um ácido forte. Né? Então, o que define um eletrólito forte? Quando a ionização é praticamente completa e, portanto, a concentração dos íons em solução é diretamente proporcional à concentração do eletrólito forte. No decorrer do século XIX, Friedrich Kohlrausch, né? Vamos até lembrar aqui o nome do camarada, do cientista, então, que depois ficou conhecido como a lei de Kohlrausch. Eu não sei exatamente a pronúncia, porque o nome é alemão, né? Mas é algo mais ou menos assim. Então, Kohlrausch, Friedrich Kohlrausch, foi um químico, um cientista, né? Naquele tempo, físico, químico. Eles eram físicos, eram químicos, eram cientistas, né? No melhor sentido da concepção da palavra. E ele estudando soluções eletrólicas, e os químicos daquela época usavam muito medidas elétricas, né? Medidas de condutividade. Então, as medidas elétricas eram muito utilizadas pelos químicos no século XIX, início do século XX, porque eram medidas fáceis, confiáveis, né? Bastante estáveis. E, com isso, o Rausch pegou uma série de substâncias e, estudando, ele chegou no que é conhecido como lei de Kohlrausch. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Tá? E, deixa eu até fazer uma divisão aqui, porque senão depois eu me atrapalho todo com essa lousa. Ainda estou, como eu disse, ainda estou aprendendo, estou treinando ainda. Estou apanhando pra caramba com esse negócio aqui ainda. Vou fazer a divisão aqui da minha lousa, como se fosse uma lousa na sala de aula. Eita, que coisa mais...
Que linha mais torta, gente. Que coisa horrível. Bom, é que é difícil, viu, fazer uma divisão bacana com essa mesa. Então, a lei de Kohlrausch, nós vamos escrever assim: lambda M, que é a chamada condutividade molar. Você pega a condutividade medida K, esse K, essa Kzinho aqui, é uma medida do condutivímetro, é o aparelho que nós vamos utilizar e que mede direto a condutividade, em Siemens por centímetro, microsiemens por centímetro. Depende da temperatura também. E C é a concentração, como nós já dissemos. Né? Então, o que o Kohlrausch observou? Que existia lá um lambda M, a condutividade molar, e a chamada condutividade molar limite. O Atkins usa a letra... ele usa um K estranho aqui, vamos usar o K de Kohlrausch, vai? É que ele também usa capa aqui, tá? Eu vou fazer um K um pouco mais rebuscado, fazer um capa assim, ó, capão, tá? Um K barra aí, que multiplica C elevado a meio, raiz quadrada da concentração. Presta atenção que esse casão aqui, esse capão, não é o casinho, tá? O capa normal aqui. Aqui é a condutividade elétrica que você mede no condutivímetro. Esse casão maiúsculo aqui, que pode até dizer, é o K do Kohlrausch, como queira, né? É o K de uma constante, tá? Que é um coeficiente. O que Kohlrausch propôs? Veja que isso aqui lembra o quê? Se nós colocarmos a condutividade molar, que é essa daqui, condutividade elétrica dividida pela concentração. Se a gente colocar isso aqui no eixo Y, tá? O eixo Y. E colocar a raiz quadrada, o que é uma coisa que é uma grandeza elevado ao expoente meio? É a mesma coisa que a raiz quadrada, né? Então, se a gente colocar a condutividade molar no eixo Y e a raiz quadrada da concentração do seu eletrólito, da sua solução, no eixo X, o que isso aqui lembra, hein? Não lembra a equação de uma reta? Y é igual a, aqui no caso seria, vamos dizer, né, um intercepto, um coeficiente linear, né, com um coeficiente angular, eu vou chamar de Azinho, que multiplica x. Ou seja, Kohlrausch percebeu que havia uma certa relação linear quando ele colocava a condutividade molar em função da raiz quadrada da concentração. Como nós vamos ver, isso não é tão simplesinho e tão fácil, não, tá? Mas o que o livro texto, desculpa aqui, depois vocês vão ler, né? Numa extensa série de medidas realizadas no decorrer do século XIX, Friedrich Kohlrausch mostrou que, em concentrações baixas, as condutividades molares dos eletrólitos fortes variam linearmente com a raiz quadrada da concentração. Então, isso aí que foi textualmente, acabei de falar, nada mais é do que essa equação aí de Kohlrausch. Tá? Muito bem. Então, essa expressão é a chamada lei de Kohlrausch. Agora, tem uma certa coisa interessante aqui, que é essa constante lambda m0. Né? Então, eu vou pegar aqui agora uma caneta verde e vou aqui do nosso outro lado aqui, vou pegar lambda m0 é a chamada condutividade molar limite. Então, o lambda m0 é a nossa... Opa!
Que dificuldade, hein? Que letra feia, horrorosa, medonha. Coisa feia. Até parece criança. Condutividade molar limite. Deixa eu pegar uma borracha. Opa, não quero pegar a borracha, não consigo pegar a borracha. Pega não. Deixa pra lá. Muito bem. Essa condutividade molar limite, o que ela é? É a condutividade que corresponde à concentração nula. Como assim nula? Se você diluísse, né, sucessivas vezes até ter uma concentração muito baixa daquele eletrólito, e essa então é a ideia de quando os íons estejam infinitamente separados uns dos outros e sem interação, sem eles interagirem entre os íons. A constante Kazão aqui, o K maiúsculo aqui na equação de Kohlrausch, depende mais da estequiometria do eletrólito. Isto é, se a sua fórmula é Ma ou M2A, um metal para um ânion, um cátion para um ânion, ou dois cátions para um ânion, etc., do que propriamente da natureza do eletrólito. Já a dependência com raiz quadrada da concentração, ela decorre da interação entre os íons. Quando uma carga é transportada ionicamente, uma carga elétrica, né? Só que nesse caso é uma carga do íon. Íons com uma certa carga passam nas proximidades do íon central, atrasando, né? Retardando o seu movimento, porque existe interação entre cátions e ânions. E o Kohlrausch também conseguiu mostrar experimentalmente que essa condutividade molar limite, o lambda M0, pode ser expresso como a soma das contribuições de cada íon individualmente. E se a condutividade molar limite for representada dos cátions por lambda mais e a dos ânions por lambda menos, então a chamada lei da migração independente dos íons de Kohlrausch, ela estabelece, como nós já falamos na aula anterior, que esse lambda M0, vou continuar com a caneta verde aqui, né? Só que agora eu vou colocar aqui, então. Eita, deixa eu localizar aqui, isso. Lambda M0 é igual ao número ni de cátions multiplicado por lambda minúsculo M. Desculpa, corrigindo aqui, não é lambda M não, lambda, a condutividade do cátion mais ni menos vezes a condutividade do ânion, tá? Em que ni mais e ni menos são os números de cátions e de ânions por fórmula unitária do eletrólito. Por exemplo, ni mais igual a ni menos, que é igual a 1 no caso de HCl, NaCl, sulfato de cobre. Opa, mas sulfato de cobre não é mais 2 e menos 2? Sim, mas são chamados eletrólitos 1 para 1. Então, só para que fique bem claro isso, que na aula anterior acho que não comentei sobre isso, né? Então, deixa eu mudar aqui de novo e vamos pegar, parece que tem cores limitadas, vou pegar um pretinho mesmo. Vai. Então, por exemplo, se nós tivermos com gente, como é difícil trabalhar com essas mesas digitalizadoras. Puxa vida, um atrapalho todo.
HCl, ácido clorídrico. NaCl, sulfato cúprico ou sulfato de cobre 2. Para todos esses casos aqui, esses três, um ácido forte, 2 sais, cloreto de sódio e sulfato de cobre. Aqui é um ácido monoprótico, H+, Cl-. Cloreto de sódio, Na+1, Cl-1. Sulfato de cobre, o cobre é o íon cúprico, né, ou cobre +2, e o sulfato é o ânion -2. Apesar disso, para todos esses três exemplos aqui, tá? Ni+, ou seja, o Ni, número de cátions, é igual ao número de ânions, que é igual a 1. Tá? Então, veja que não é a valência do cátion, não. Tá? Por outro lado, se nós tivermos, agora sim, o MgCl2, tá? Um sal como o MgCl2, o sal cloreto de magnésio, em que o magnésio também é +2, assim como o cobre. E o cloreto é -1, como no cloreto. Só que agora nós temos um cátion e 2 ânions. Aí sim, nesse caso, nós temos, no caso para o cloreto de magnésio, nós vamos ter o quê? Ni mais é igual a 1, Ni, ou Nu, menos número de ânions, é igual a 2. Ou seja, o cloreto de magnésio é um sal que é um eletrólito 1:2. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Tá? E vou interromper essa segunda parte, porque agora na próxima nós vamos falar de eletrólitos fracos e da lei de diluição de Ostwald. E aí eu vou apresentar os cálculos que vocês deverão fazer com os dados que vocês vão tirar do vídeo no YouTube. Ok? Então, até já daqui a pouco, gente. Daqui a pouco eu volto. Até mais.